A cloroquina e a hidroxicloroquina foram importantes agentes dessa discussão na pandemia da Covid-19. É um tema que vai mobilizar a opinião pública e nosso estudo vai entender alguns momentos em que há uma presença maior de instituições da ciência e da saúde nesse debate, tentando capturar como o Twitter reagiu nesses momentos em que a cloroquina emerge e a substância praticamente ganha vida, né? Com discursos extremamente politizados, com viés ideológico. Esse debate ele vai colocar em tensão o conhecimento científico, como se a discussão sobre a cloroquina, o seu uso, as terapêuticas possam ser utilizadas, como pode ser utilizado, se deve ser utilizado, a eficácia, a eficiência, tudo isso estivesse a cargo de atores fora do campo da ciência da saúde. É essa particularidade do debate sobre a cloroquina na pandemia de Covid-19 que nosso artigo busca entender. A discussão sobre a cloroquina, as suas potencialidades, não é uma invenção dos negacionistas, daqueles que eram contrários ao isolamento social e por isso usavam a cloroquina como um tipo de contra-argumento. Esse discurso surge no campo científico, ou seja, a tentativa de dar conta de uma pandemia sem terapêuticas definidas, e essa pandemia ela acelerou os processos de produção do conhecimento científico. Você tem um estudo, esse estudo francês, ele vai ser publicado já ainda no início da pandemia. A questão é que, mesmo antes dele se consolidar como uma estratégia realmente científica, ele é assumido por agentes políticos, como Donald Trump nos Estados Unidos e no Brasil, Jair Bolsonaro. Você tem um fármaco que aparece como esperança. E aí, a sua discussão na ciência vira como se fosse um detalhe, quando o campo científico prossegue seus estudos. Você tem diversos ensaios clínicos sendo desenvolvidos no mundo inteiro, inclusive negando as possibilidades do primeiro. A validação daquele estudo ela não é feita pelo campo científico, o que não significava a suspensão naquele momento de todos os estudos. Mas aí a evolução de outros estudos com pacientes em estado grave com cloroquina mostrou, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito pela Fiocruz do Amazonas, que o uso da cloroquina ampliava a gravidade da doença para o paciente, produzindo inclusive morte. E aí, os pesquisadores, quando acontece isso, é o que deve ser feito, suspende o estudo. A revista Lancet divulga um estudo que mostra esse processo, mas também, semelhante ao primeiro, você tem problemas de validação dos dados. Aí é que você tem um processo bem interessante, porque a OMS tem que recuar. E esse recuo, na realidade, não era uma aceitação da validade da cloroquina. Eu não posso dizer que não serve, porque o estudo que eu me baseei tem problemas. Só que, na opinião pública, isso parece uma confusão, né? Parece até que a OMS está tramando. E aí, quando realmente os outros ensaios clínicos que comprovam, saem um estudo preliminar que mostra que não tem efeito terapêutico e, pior, pode provocar mais danos à saúde do paciente. Então, essa reafirmação na propriedade da cloroquina também vai gerar essa repercussão como se fosse um ir e vir, coloca em dúvida as instituições. Essa é uma marca desses discursos. Mas, ao mesmo tempo, também você tem aqueles que vão defender a ciência. O Twitter é um espaço, inclusive, que as pessoas vão defender a ciência, mas é um espaço de embate. E ter a presença de pessoas defendendo a ciência, defendendo as instituições, defendendo os métodos, é importante para que a gente construa um sentido da ciência e a sua importância para a sociedade. A gente realizou um estudo da repercussão no Twitter das decisões da Organização Mundial da Saúde sobre os testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 em 3 momentos. O primeiro momento em que ocorreu uma suspensão temporária, a retomada e, finalmente, a interrupção desses testes. A gente analisou mais de 500 mil tweets para verificar mesmo como foi essa repercussão, essa conversação que aconteceu durante o período em
em que essas decisões vieram a público. A gente tinha um conjunto de dados bastante extenso e para realizar essa análise a gente utilizou técnicas, né, de aprendizado de máquina e modelagem de tópico. Os tweets eles foram subdivididos em grupos. Desses grupos a gente extrai as principais palavras-chave. O que a gente encontrou foram tweets que relacionavam a ciência ou fazer científico, a Organização Mundial da Saúde, com uma questão política. As nossas conclusões foram justamente nesse sentido. Houve uma incompreensão geral do que estava se passando, de qual é o papel da OMS, como a ciência funciona nesse momento, que é um momento de crise, um momento de pandemia, como é que uma pesquisa ela chega ao ponto de ser publicada em uma revista científica, e por que uma pesquisa que é publicada em uma revista científica de ponta pode ser retirada, e o que isso significa? Significa que caiu por terra todos os resultados, todos os achados. O que a gente encontrou foi justamente uma incompreensão desse funcionamento, um discurso bastante integrado, né? Há um discurso político e junto uma circulação muito grande de desinformação, né?